Olá, tudo bem? Este é o episódio 38 de Fichamento. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos adentrar um tema que desafia nossas certezas mais profundas sobre a vida, a evolução e o lugar que ocupamos no universo. O livro que apresentamos neste episódio é Evolução Além de Darwin, o que sabemos sobre a história e o destino da vida, de Reinaldo José Lopes Seyssors. E ao longo dessa conversa, vamos trazer algumas provocações para refletirmos juntos. Já de início, somos levados a encarar uma verdade que muitas vezes nos escapa: o quanto realmente entendemos sobre a vida na Terra. A evolução, esse processo que molda todas as formas de vida, não é tão simples ou linear quanto aprendemos. A narrativa de que a evolução segue um curso direto, de organismos simples para os mais complexos, esconde uma história muito mais caótica, onde a vida muitas vezes parece ter se equilibrado à beira do abismo, apenas para se reerguer de formas inesperadas. Aqui surge a primeira provocação. Se a vida na Terra está cheia de reviravoltas, de caminhos que poderiam ter sido e não foram, será que o surgimento do ser humano foi, de fato, inevitável? Ou será que somos apenas um dos muitos resultados possíveis dentro de uma história maior? Será que essa ideia de sermos o ápice da criação não passa de uma narrativa conveniente, mas falha, que nos contamos para justificar nosso domínio sobre o planeta? O livro começa explicando como a vida surgiu quase imediatamente após a Terra se estabilizar, há cerca de 4 bilhões de anos. Mas a vida inicial não era nada grandiosa. Bactérias dominaram o planeta por bilhões de anos e, de certa forma, ainda dominam. Isso nos faz pensar: quando foi que passamos a acreditar que o tamanho e a complexidade eram as verdadeiras marcas de sucesso evolutivo? Somos seres grandes, com cérebros complexos, mas a verdade é que as bactérias estão por toda parte, sobrevivendo em condições extremas, adaptando-se de maneiras que nunca poderíamos imaginar. E ainda assim, continuamos ignorando a verdadeira importância dessas formas de vida. Por que será que nossa visão da evolução privilegia tanto o visível e o espetacular, quando o invisível é o que realmente sustenta a vida no planeta? Essa é uma reflexão desconfortável, porque nos força a admitir que talvez não sejamos os protagonistas dessa história. Que, no fundo, somos apenas coadjuvantes em um palco muito maior do que podemos compreender. E se de fato o verdadeiro motor da vida não são os organismos complexos como nós, mas sim esses pequenos seres que estão aqui há bilhões de anos e provavelmente ainda estarão quando nossa espécie não existir mais. Ao avançar, o livro toca em um tema que muitas vezes tratamos com descaso ou até constrangimento: o papel do sexo na evolução. Por que tantas espécies escolhem a reprodução sexual, um processo que, do ponto de vista puramente prático, parece muito mais ineficiente do que a simples divisão celular? O sexo, como Lopes explica, traz vantagens evolutivas ao misturar genes, permitindo que a vida se adapte mais rapidamente às mudanças e aos desafios do ambiente. Mas isso levanta outra questão provocadora. Até que ponto nossos comportamentos mais humanos são realmente fruto de nossas escolhas conscientes? Será que a forma como organizamos nossas sociedades e nossas relações sexuais, com todas as suas complexidades, não é apenas um reflexo desses mecanismos biológicos que herdamos de nossos antepassados evolutivos? E aqui vem outra provocação. Se o sexo é uma ferramenta evolutiva tão importante, como ele moldou a maneira como vivemos em sociedade? Por que atribuímos tanto significado cultural, social e até moral ao sexo, quando em sua essência ele é apenas mais uma estratégia de sobrevivência da vida? Será que somos tão racionais quanto pensamos quando se trata de nossos comportamentos sexuais? Ou estamos, na verdade, apenas repetindo padrões que a natureza nos impôs há milhões de anos? Outro ponto fascinante abordado no livro é a questão da inteligência. Sempre nos vimos como a espécie mais inteligente do planeta, mas Lopes nos mostra que essa visão é cada vez mais difícil de sustentar. Diversos animais, como golfinhos, corvos e polvos, apresentam níveis surpreendentes de cognição, comunicação e até resolução de problemas. Isso nos leva a uma reflexão fundamental. Será que a inteligência, como a entendemos, é de fato tão única? Ou será que existem outras formas de inteligência igualmente válidas e sofisticadas que simplesmente não conseguimos reconhecer porque não se parecem com a nossa? E aí surge uma questão provocadora para nós. O que significa ser inteligente?
Nós, humanos, construímos máquinas, dominamos a agricultura, criamos civilizações. Mas será que isso é o suficiente para afirmar que somos superiores a todas as outras formas de vida? E se a inteligência de um polvo, que navega e manipula o mundo com seus tentáculos, ou a de um corvo, que usa ferramentas para resolver problemas, for tão valiosa quanto a nossa? Se ao insistirmos em nos ver como os únicos seres realmente inteligentes, estamos, na verdade, ignorando uma vasta gama de formas de vida igualmente complexas e adaptadas ao seu ambiente? Um dos capítulos que mais instiga no livro é o que trata do famoso elo perdido. Por muito tempo, a falta de fósseis que comprovassem as transições entre espécies foi usada como argumento contra a teoria da evolução. Hoje, porém, temos inúmeras evidências fósseis documentando essas transições. Mesmo assim, a resistência à evolução persiste em muitos setores da sociedade. Isso nos leva a uma reflexão incômoda. Por que tantas pessoas ainda resistem a aceitar a evolução como um fato? Será que é apenas uma questão de ignorância científica ou há algo mais profundo em jogo? Talvez seja o medo de confrontar a ideia de que não somos especiais, de que não há um propósito maior na nossa existência, além do que a própria natureza nos oferece. E, finalmente, o livro nos deixa com uma provocação inquietante sobre o futuro. Se a teoria da evolução nos ensina algo, é que a vida é resiliente, mas também imprevisível. Sabemos que, em diferentes momentos da história da Terra, houve grandes extinções em massa que redefiniram o curso da vida. E hoje, muitos cientistas alertam que estamos vivendo um novo momento de crise, causado em grande parte pela nossa própria espécie. Diante disso, a grande questão que o livro nos deixa é: o que vamos fazer com esse conhecimento? Estamos vivendo em uma era onde o impacto humano no planeta é imenso, mas será que compreendemos a profundidade de nossa responsabilidade? Sabemos o que a evolução nos ensinou sobre a vida e a sobrevivência, mas será que estamos dispostos a mudar nossas ações para garantir que a vida, em toda a sua diversidade, continue? Ou será que estamos condenados a seguir um caminho de destruição, levando conosco inúmeras outras espécies? Com essa última provocação, encerramos nosso episódio de hoje. O que você achou? Será que estamos prontos para repensar nosso papel no mundo e nossa relação com a vida ao nosso redor? Agradecemos por ter nos acompanhado até aqui, e se este episódio te fez refletir, compartilhe o link com outras pessoas. Vamos juntos continuar questionando, porque é tempo para o entendimento.